O que acontece por aqui? Aquela primeira tentativa foi alguma forma de tu quereres chamar a atenção? Ou estavas perfeitamente convicto que irias partir em paz? Eu estava perfeitamente convicto e hoje, olhando para trás, acho que sei dizer o porquê de não ter ido. Foi aquela mistura do álcool com os comprimidos, potenciou o efeito dos comprimidos. Portanto, eu, em vez de adormecer, fiquei mais elétrico e sem raciocínio. Por mais que eu não quisesse atender uma chamada ou isso, acabava sempre por eventualmente atender, e nem me lembrava. Era isso. Noutra tentativa, a rapariga, na altura com quem eu tentei refazer a vida, é que me contou outro dia, coisas mirabolantes mesmo, que eu não me lembro. Mas nessa, não, eu sempre estive convicto. Aliás, é preciso muita coragem, uma coragem cobarde, mas é preciso muita coragem para dar o passo, para realmente tentar. E da forma que eu sempre tentei, nunca foi para chamar a atenção, sempre foi com muita certeza. Pedro, depois desta primeira tentativa, tentaste quanto tempo depois a segunda? Cerca de 2-3 semanas. Não chegou a ser tentada, foi um episódio onde a minha ex-namorada me ligou e pronto, eu atendi, e ela convenceu-me a voltar para trás, então levou-me para casa, houve uma reunião familiar e eu percebi que precisava de ajuda, pedi ajuda e fui internado. Estive internado no Magalhães Lemos 3 dias porque também não me estava a adaptar muito bem lá. O meu problema era muito concreto. Eu tinha dificuldades em lidar com frustrações amorosas, não é? E que se refletiam na minha incapacidade em controlar os impulsos. Basicamente era isso. Eu não conseguia controlar a minha impulsividade perante aquele meu estado de espírito. Mas as minhas faculdades mentais estavam todas lá e pronto, não me estava a dar muito bem no hospital. Então pedi aos meus pais para assinarem o termo de responsabilidade e fiz o tratamento em casa. Portanto, nesse espaço de tempo, comecei a ser seguido no Hospital de Amarante, em psiquiatria, e um pouquinho depois, fruto da ajuda da minha orientadora de teste final de licenciatura, comecei a ser seguido também em psicologia, através da Escola Superior de Educação. Pedro, apesar de toda esta ajuda profissional que foste tendo, o desprendimento pela vida continuou. Sempre. E cada vez maior. Sempre foi aumentando. Apesar de toda a ajuda química, de toda a ajuda psíquica, sempre foi aumentando. E eu não conseguia controlar isso. Não conseguia controlar. Portanto, eu desenvolvi uma obsessão pela minha ex-namorada. Portanto, eu estava mesmo doente. Aquilo era uma doença. Já não era amor, não era sentimento, não era absolutamente nada. Era uma doença. Onde eu não via a minha vida, não conseguia conceber a minha vida sem aquela pessoa. E pronto, quando atingia o limite, onde não aguentava mais o sofrimento, pronto, tentava acabar com a minha vida. Pedro, estás a falar desta forma descomplexada porque sabes que provavelmente alguém estará a ouvir que poderá estar na mesma situação sem ninguém notar. Sem dúvida, sem dúvida. Pedro, para continuar o trajeto, quando é que foi a tentativa última? Queres contar? A última foi o ponto-chave. A mais dramática. Foi a mais dramática. E onde se deu toda a mudança depois de cenário. Sim, foi assim? Sim. Primeiro foi também a mudança de método. Deixei a inalação por monóxido de carbono, passei para a intoxicação medicamentosa. Eu sabia, fruto de alguns conhecimentos, que a dose fatal de um determinado comprimido eram 50 gramas. Eu, só para prevenir, comprei 60 e tomei as 60 gramas.
Também tomei os meus da depressão e tal. No total foram 194 comprimidos. Desta vez, com água. 194. 194. Como é que os tomaste? Com água, portanto... Estavas plenamente consciente. Plenamente Poderia consciente. ter sido um desenlace fatal. Sim, plenamente consciente. Plenamente. Aliás, eu quando comecei, eu sabia, desta vez eu não vou falhar. Era mesmo, eu mudei de método precisamente por causa disso. Eu sempre tive aberração à dor. Nunca me imaginei a tentar de formas que provocassem dor física. Então, essa até ainda por cima, porque cerca de uma semana antes tinha morrido um ator que se suicidou exatamente dessa forma. Então, pronto, eu sabia como fazer, e realmente eu não era para estar cá. Não era para estar cá. Eu, quando entrei na unidade de cuidados intensivos, os médicos disseram aos meus pais para me darem um beijo, que quase certeza que não me tornava a ver vivo. Assim foi. No segundo dia, os médicos aos meus pais disseram que o prognóstico era muito reservado, que havia ali um espaço de tempo de 5 dias para ter certezas de alguma coisa, mas que na eventualidade de eu sobreviver, que um transplante de fígado nunca escaparia. Aos meus pais, no segundo dia, a minha melhor amiga, a Rita, que é enfermeira, está no Algarve, ela ligou para o hospital, falou diretamente com o médico, e o médico, ela foi um bocadinho mais aberto, disse-lhe que, pronto, que era muito difícil, para se ir preparando, que provavelmente eu não ia resistir. Ao terceiro dia, neste período eu estava em coma, a fazer diálise, estava todo furado, literalmente todo furado, porque tive paragem dos rins, do sistema respiratório e do fígado. Ao terceiro dia eu acordo do coma com o problema dos rins resolvido, com o problema respiratório resolvido e com aquilo que mais assustava aos médicos, o fígado, resolvido. Sentiste nessa altura que te estava a ser dada uma oportunidade? Literalmente, sim. Eu acordei diferente. As pessoas, quando eu dizia logo assim no início que eu acordei outro no hospital, claro, acabou tudo a acontecer, ninguém acreditava. Só com o passar do tempo é que realmente viram e reconheceram que sim, realmente eu acordei outro no hospital. Foi nessa altura que tomaste consciência que tinhas efetivamente que parar? Sim, nessa altura foi uma semana e meia que eu fiquei ali no hospital, que foi muito importante para mim. Eu estava ali rodeado de pessoas que estavam a lutar pela vida, que literalmente não tinham como, e eu, cheio de vida, a brincar com a vida. Vi coisas que me tocaram profundamente. Houve esta situação, vai estar comigo para o resto da vida mesmo. O meu colega de cama estava a gritar horrores com dores, e a mulher sentou-se ao pé dele. Ele tinha 83 anos. Sentou-se ao pé dele, pegou-lhe na mão e disse-lhe: ó meu querido, vamos namorar um bocadinho. E ele virou-se para ela e disse: ó minha joia, casar contigo foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. E eu lembro-me literalmente de pensar isto. Não posso dizer. É isto que eu quero para mim. Que ainda tinhas um caminho para fazer. Eu senti literalmente, é isto que eu quero para mim. Eu quero chegar aos 80 e tal e ter a mulher da minha vida ao meu lado a dizer-me isto, e eu a retribuir. Pedro, como é que surgiu a ideia de fazeres o livro A Vida Depois da Morte? Eu li o livro, uma amiga minha, que é escritora também, foi ela que apresentou o livro, ia postando trechos no Facebook do livro dela, que se chama Ao Encontro de Ti. E eu gostava imenso daquilo que lia, identificava-me, tinha uma sensação, algo de... parece que saiu de mim, podia ser eu a escrever isto. E então fui passar uns dias ao Algarve com a Rita e mais 2 amigos, e perguntei a Raquel se ela ainda tinha livros. Ela tinha. Pronto, foi a minha leitura de praia. Gostei muito. Quando cheguei,
meti na cabeça que ia escrever e comecei a escrever. Comecei de manhã, parei à noite. Quanto tempo é que demoraste a escrever essa obra? O rascunho que foi para a editora foi todo escrito num dia. Uma manhã, uma tarde e uma noite. Depois, durante todo o processo de negociação, etc., eu ia relendo e tal, ia acrescentando mais umas coisas, uns poemas que também ia fazendo, fui metendo, mas o grosso da obra foi toda escrita num dia. Essa grande influência da tua amiga foi decisiva também. Sim, sem dúvida. Aquele livro, eu gostei muito do livro, identifiquei muito com ele, a história um bocado parecida, porque uma história de um grande amor. Ainda não falei disso, mas o verdadeiro amor eu só descobri, infelizmente já estava eu na depressão também, e todas as consequências que a depressão traz, não é? Infelizmente não fui capaz de o conseguir viver, mas pronto, é a vida. Tu contas no livro detalhadamente tudo aquilo que te aconteceu. Porquê? Tudo. Porque tenho amigos meus que leram e disseram isto foi algo como uma libertação, não? Nunca pensei isso dessa forma, mas realmente foi algo libertador. Porque também é assim, ainda recentemente escrevi uma crónica sobre a depressão, onde falo do estigma social. Eu sempre lidei razoavelmente bem com as coisas. Nunca me importou muito o que as outras pessoas pudessem dizer ou não. O que me importava era aquilo que eu sentia, fosse bom ou fosse mau, não é? Porque quando era mau, era mau. Mas eu tenho noção que era olhado de lado, que era apontado. Eu passava pela rua, as pessoas apontavam o dedo, conversavam, eu ia tomar um café, via nitidamente os olhares e as bocas viradas para mim, e eu tive sorte, muita sorte, e há pessoas que podem estar a passar exatamente pelo mesmo que eu, e que podem tentar exatamente o mesmo que eu, e que podem não ter sorte. E de alguma forma, se a minha história lhes puder ajudar em alguma coisa, seria ótimo. Que pronto, tem acontecido. Por isso mesmo este teu partilhar de experiência. Sim, tem acontecido. Muitas pessoas que me procuram através da página oficial do livro no Facebook, mandam mensagens privadas, pessoas que me conheciam procuram-me imenso, tentam falar comigo, tentar perceber quando é que eu comecei a perceber os sintomas, o que é que eu fiz, procurei ajuda, tentam mesmo ao máximo, e já encaminhei pessoas também para ajuda, porque este livro trouxe-me duas coisas, que é de alguma forma as pessoas a nível social podem ver que é perfeitamente capaz de se vencer uma depressão, que é uma doença. As pessoas às vezes esquecem-se que é uma doença. Portanto, o maluquinho ou o doidinho, etc., todos os rótulos que são colocados a uma pessoa com depressão ou que se tenta suicidar, são extremamente injustos, e as pessoas deviam ter um bocadinho mais de noção disso. Não falo propriamente por mim, porque felizmente sempre lidei bem com isso, mas há muitas pessoas que lidam mal com isso. Isso pode precipitar uma pessoa se está na dúvida, a ter mais certeza para o lado negativo. E a segunda constatação é que realmente há cada vez mais pessoas com depressão, e há cada vez mais pessoas com vergonha de admitir, com vergonha de pedir ajuda. E eu senti que com o meu livro cá fora, as pessoas que me conheciam tentaram primeiro falar comigo e depois procuraram ajuda. Portanto, deixa-me de alguma forma contente, feliz, poder estar de certa forma a ajudar alguém. Para estas pessoas, tu funcionas como um bom exemplo.
Gosto de pensar que sim. Gosto de pensar que sim, porque realmente, pronto, são um caso de sucesso. Lançaste o teu livro no Centro Cultural de Amarante. Foi uma cerimónia que recordas? Sem dúvida. Eu vou recordar para sempre. Conta lá a cerimónia. Estava muita gente. Estava muita gente, foi muito bonito. Estava rodeado pelas pessoas que me eram importantes, os meus amigos, a minha família, os meus vizinhos, pessoas que trabalharam comigo, professoras do primeiro ciclo que me marcaram, e algumas que eu trabalhei apenas um ano, mas que fizeram questão de estar lá. Muita gente, apenas faltava lá uma pessoa. Pedro, uma das coisas que me marcou precisamente nessa apresentação foi a coragem que tiveste ao pedir perdão a muita gente. Porquê é que o fizeste? Porque realmente eu tinha que pedir perdão, porque durante a depressão, por mais que uma pessoa pense nos outros e os outros venham à nossa consciência quando estamos a pensar em algo negativo, nós não temos a perfeita noção do rombo que deixamos nos outros. E quando eu finalmente vim a mim, quando eu ganhei a consciência das coisas, quando ganhei juízo, a gíria, aí é que eu vi realmente o rombo que fazia na vida das pessoas, quer na vida em primeira instância dos meus pais, ali diretamente comigo, também em primeira instância na mulher que eu amo, e os meus amigos. Portanto, só aí é que eu comecei a ver o impacto das minhas ações neles, porque eu nunca fiz nada para chamar a atenção. Eu, quando fazia alguma coisa, eu tinha a certeza absoluta do que queria, e tanto que da última vez eu tinha a certeza, desta vez não vai falhar. Falhou, ainda bem. E todo o impacto que isso causou, os meus pais, aquela que eu retrato como a minha alma gêmea no livro, a Nocas, que é uma pessoa simplesmente deslumbrante, espetacular. Eu nunca conheci uma pessoa tão fantástica como ela, e todo aquele carrossel que eu deixei. Quantas tentativas foram no total, Pedro? No total foram 7. 6 ou 7, sim. Serás provavelmente dos poucos que ainda ficaram para contar. Sim, com tantas tentativas e da gravidade das minhas, sim. Olhando para trás, o que é que te vem à ideia agora? Foste tolo? Sim. Se fosse agora, lidavas com uma forma diferente? Sim, claro. Se fosse agora, lidava de uma forma diferente, sem dúvida. A todos os níveis. Aliás, se fosse agora, eu nunca sequer teria entrado em depressão, porque saberia acabar com aquele relacionamento que me destruiu muito. Eu também sei que deixei as marcas nessa pessoa, também sei que os meus atos também tiveram repercussões negativas para com ela, mas pronto, eu falo de mim no livro. A culpa é de seres um romântico. Exatamente. Incurável, não é? Exatamente, eu sou um romântico incurável. Os meus amigos, ainda agora no mestrado estou a fazer novos amigos, alguns que até já tenho a certeza de que ficarão para a vida, dizem mesmo que eu nasci no século errado. Devia ter nascido alguns pelo século XVIII. Serias um trovador. Sem dúvida. Pedro, se pudesses voltar atrás, farias completamente diferente. Tudo completamente diferente. Sim. Pensaste ainda um bocado. Pensei um bocado, porque essa pergunta é muito difícil. É muito difícil de responder. Porque a vida é uma reação. A vida é um momento. A cada momento. A vida é um momento. Eu, todos os livros que assinei, a última frase que vai escrita é: a vida são 2 dias, o hoje e o amanhã. Portanto, é um bocadinho o pensamento que me rege agora.
e reflete isso. Sem estarmos lá, não sabemos realmente como vamos reagir. Claro que depois de eu passar por tudo, tenho uma ideia muito melhor de como reagir. Agora, à data, eu não sabia muito bem. A única coisa que, se eu tivesse o poder de mudar, era apagar o sofrimento que deixei nas pessoas que mais amo. Pedro, como é que um homem ligado à música dessa forma, que se pode entender a música como algo libertador, conseguiu estar assim tão cativo dos sentimentos? Eu cheguei ao ponto de não sentir absolutamente nada enquanto tocava. O que foi das coisas mais difíceis para mim. Muito difícil mesmo. Eu, cerca de 3, 4 semanas depois da primeira tentativa, tive um concerto com a banda filarmónica onde tocava. Na altura, até o meu professor de trompete era o mestre da banda. Estava a pensar de contratar um trompetista para fazer o concerto, dada a minha situação. Ele ligou-me, eu disse que eu faço. Fui a um ensaio antes, então, no dia do concerto, muito nervoso. O que é certo é que quando comecei a tocar, eu não senti absolutamente nada. É uma sensação que eu não consigo descrever. Exatamente. Eu não consigo descrever. Nada. Parece que apaguei naquele momento. Nem me recordo. O concerto foi filmado e no final o meu professor e o meu pai abraçaram-me, disseram-me que eu nunca tinha tocado tão bem. E eu virei-me para eles e disse: eu sinto-me como se tivesse comido comida sem sal. Eu não sinto nada. E um ano depois vejo o vídeo e realmente constato que realmente toquei bem. Toquei com um sentimento, onde era para as partes para puxar a expressividade, nas partes de técnica para puxar o virtuosismo, também toquei bem. Realmente toquei muito bem. Pedro Ribeiro, o livro também veio aumentar de forma exponencial a tua autoestima? Sim. Um pouquinho. Eu sempre fui uma pessoa confiante, tipo perdido. Aí 2 aninhos da minha vida tipo perdido. Deixei que influências, etc. Agora, desde que acordei no hospital, recuperei tudo. E aliás, eu não conseguiria as coisas que estou a ter neste momento sem confiança. Porque eu, o ano passado, concorri ao mestrado onde estou. Não tive coragem de o ir fazer. Tive um horário nas atividades de enriquecimento curricular, desisti porque não me senti preparado para dar aulas. Neste momento estou no mesmo mestrado, entrei este ano. A mesma Câmara que o ano passado ouvi um não e verdadeiro. Eu expliquei os verdadeiros motivos da minha recusa. Este ano voltou a confiar em mim e deram uma oportunidade. Estás a trabalhar onde, nesta altura? Em Matosinhos. Estou a trabalhar em Matosinhos. Eu primeiro fiz uma substituição de um mês e depois calhou-me agora outra vez no início do ano outra substituição. E nessa primeira substituição de um mês as coisas correram, também estão a correr agora, mas foi muito bom porque até as próprias pessoas da escola foram falar bem de mim à Câmara, tanto que quando fui assinar o segundo contrato, a responsável pela educação lá disse: já ouvi dizer que fez um bom trabalho em Perafita e tal. E eu, boa referência. O que é que eu ia dizer, não é? Correu bem. Isso mesmo. Pedro, estamos a caminho do final e só queria saber como é que as pessoas podem encontrar o teu livro. O meu livro está disponível online no site da Chiado Editora, da Bertrand e da UC. Também está disponível em algumas livrarias de comércio tradicional, em Lisboa, no Porto e em Braga. Os endereços eu não me recordo de cor, mas está na página oficial de Facebook do livro. E pronto, basicamente é por aí. Pedro, gostei imenso, o tempo realmente passou muito depressa. Obrigado por teres partilhado a tua grande experiência. Obrigado, eu. E que daqui a 50 anos possamos continuar a conversa, era ótimo. Era ótimo, sem dúvida. Pedro, muito obrigado. Obrigado. O que acontece por aqui?